Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso. Nesse programa que a gente faz o estudo do livro, né? O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. E hoje, primeira quinta-feira de março, então, estamos aqui. Eu queria só passar um recadinho antes, que vão começar alguns cursos. E se você tem alguma dúvida, quer informações sobre inscrição, sobre os cursos, o WhatsApp está passando aqui embaixo, tá? E vamos então, já vou chamar meu colega Boanerges. Bem-vindo, Boanerges. Olá, Bruna. Boa noite. Mais uma vez aqui para esse nosso estudo, né? Esperamos que do outro lado estejam aí nossos amigos aí que acompanham a gente, né? Que é a razão de ser da gente estar aqui reunido e fazendo esse estudo aqui para fazer com que a doutrina espírita alcance algumas mentes e outros corações, aqueles que simpatizam com a instituição, com o espiritismo e que, de alguma forma, nesses nossos encontros, eles possam absorver alguma coisa que seja útil para as suas vidas, né? Assim como nós, não é, Boanerges? A gente sempre Como nós. comenta aqui, né? Para estar aqui, o nosso estudo nos auxilia muito no nosso crescimento, na nossa evolução. Então, é muito bom estar aqui com você que está nos assistindo. Nunca é demais falar isso, né? É porque nós também, na realidade, somos grandes beneficiados, né, Bruno? Com certeza. É isso mesmo. Então, vamos começar com a nossa prece, acalmando nossa mente, nos conectando ao alto, a essa espiritualidade que nos acompanha, nos orienta, ao nosso anjo guardião, que estudamos nos encontros passados, a esses espíritos amigos benevolentes que nos auxiliam nessa nossa jornada. Nós agradecemos. Agradecemos também a Jesus, nosso irmão mais velho. Agradecemos a Deus, nosso Pai de bondade, de amor, de misericórdia. Pedimos nesse momento a proteção divina, o amparo da espiritualidade, por meio desse nosso Pai que nos permite estar aqui hoje, que nos permite esse estudo e nos permite crescer sempre, caminhar para cada vez mais perto dele. E com essa certeza de todo esse auxílio, de todo esse sustento que vem do alto para nosso espírito, nós damos início ao nosso estudo, pedindo que possamos aprender o conteúdo, abrir nossos corações e assim caminhar um pouquinho mais nessa escada evolutiva. Que assim seja. Então, para relembrar, como é de nosso costume aqui, no encontro passado, nós falamos sobre pressentimentos, compreendendo estes como aquela voz que nos alerta de que algo pode se manifestar e que provavelmente está ligado às provas que nós escolhemos antes de encarnar, de reencarnar neste plano. Né? É um recurso como um chamado do nosso instinto, que está em sintonia com a informação que a gente trouxe do plano espiritual quando a gente veio para cá. Conversamos também que, apesar de toda aquela influência dos espíritos protetores que a gente conversou, caberá a nós ouvir os conselhos deles ou não, sendo nós os responsáveis pelas nossas escolhas. Então, isso foi uma coisa que veio, um assunto, né, na verdade, assim, que veio sendo reforçado nas perguntas de Kardec, pela resposta dos espíritos, em diversos encontros. E que se a gente ouvisse eles, a gente falou disso, nos pouparia de alguns desgostos, de algumas tristezas, né? Conversamos também sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E entendemos que nenhum fenômeno é contrário à lei da natureza, podendo os espíritos intuir no pensamento dos encarnados o que pode modificar as circunstâncias. Nós falamos muito que não há o sobrenatural, que não tem como infringir as leis da física, tá? As leis que regem aqui o nosso
o nosso universo, enfim, nosso planeta. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa intervenção dos espíritos no mundo corporal, ainda sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, e também vamos falar sobre os espíritos durante os combates hoje. Então vamos lá. Começando a leitura. Primeira pergunta, 536. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Pergunta A: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Pergunta B: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo, porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Essa questão é bastante profunda, né, para nós. Então, veja só, com as conquistas que a ciência material adquiriu, terminou-se nesse divórcio que houve entre o sagrado, entre o espiritual e o estudo da matéria, fazendo com que o homem acreditasse que todos os fenômenos da natureza seguem uma característica automática da lei, né? E baseado nesse princípio que as ciências até hoje fazem todos os estudos a respeito dos fenômenos da natureza, até as condições atmosféricas, não é mesmo? Mas, por mais que o homem tenha se esforçado e tenha desenvolvido vários equipamentos e várias técnicas de fazer a análise das condições atmosféricas, ele não consegue explicar a origem das coisas, né? Na realidade, fazem um estudo de probabilidade de que as coisas podem acontecer ou não, e nem sempre elas se cumprem. E, às vezes, também, eles dão uma intensidade, e a intensidade é diferente. Às vezes é muito mais forte, e às vezes é muito mais fraca. E na história da humanidade, todos os livros sagrados das diversas religiões, das diversos povos, sempre consideraram como a divindade agindo sobre a natureza, agindo sobre os fenômenos da natureza. Uma das culturas que, para nós, fala muito forte isso é a cultura grega, né, que tinha aquelas séries de deuses que agiam sobre a natureza, com diversos nomes, e aí, para o nosso estudo de hoje, não vale a pena, não justifica citá-los agora, né? Mas, com essa afirmação que os espíritos têm, que tudo há uma ação de Deus, demonstra para nós a onisciência de Deus e sua onipresença em todo o universo, oferecendo para nós todos os recursos necessários para o nosso aprendizado e o nosso crescimento, não é? E toda uma gama de oportunidades de trabalho que a gente pode ter vivendo essas circunstâncias todas que ele nos oferece. Então, quando os espíritos dizem que nada acontece sem a permissão de Deus, é no sentido de dizer que existe toda uma estrutura montada no universo como um todo, onde os filhos de Deus agem perfeitamente coordenados, uns numa estrutura organizacional
e com disciplina, em que aqueles que sabem mais comandam os que sabem menos e os orientam. Não é isso? Então, Jesus, para reforçar essa informação para nós, em um dado momento, ele nos fala que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. E que até os fios dos nossos cabelos estão contados, confirmando essa onisciência, essa onipresença de Deus em todos os fatos da vida e do universo, né? Os fenômenos da natureza, eles são regidos naturalmente pela lei de Deus. E os espíritos nos dizem que eles mesmos são os agentes responsáveis para que essas leis se cumpram e se tornem uma realidade. Então, eles são encarregados por nosso Pai para que todos os fenômenos se cumpram perfeitamente dentro da lei e num equilíbrio permanente de todas as coisas. Quando nós começamos o nosso estudo lá atrás, a gente aprendeu que no universo existe uma composição tríplice de todas as coisas. Deus, Senhor do universo, nosso Criador, nosso Pai, Criador de todas as coisas, o Espírito e a matéria. A gente aprendeu que a matéria ela é formada ela deriva por uma transformação do fluido cósmico universal. E que os espíritos são os agentes dessa transformação, utilizando-se do fluido universal para fazer todas as combinações e toda a formação de todas as coisas no universo. Olha só, sendo eles que fazem toda essa transformação e toda essa construção das coisas materiais do universo, os espíritos nas suas mais diversas na sua mais diversa escala evolutiva, em que nós saímos desde a condição mais elementar do fluido do princípio espiritual até o espírito, uma concepção mais evoluída que a nossa mente seja capaz de conceber, e aí nós aqui vamos citar Jesus, porque é a referência que nós temos de espírito mais evoluído, né? E que são capazes de agir com pleno e perfeito conhecimento de toda a matéria, podendo assim provocar esses fenômenos que a gente conhece da natureza. No que diz respeito a esses fenômenos ter como objetivo o homem, exatamente na proposta que Deus nos faz de um desafio para que a gente desenvolva a nossa inteligência e também desenvolver o nosso amor. É que as coisas da natureza se apresentam diante de nós, nos provocando para treinar nossa inteligência, diante do desafio de entender como é que isso funciona. E, ao mesmo tempo, nessa relação de aprender como isso funciona, tendo a consciência de que Deus é o Senhor do universo, é naturalmente que haverá uma percepção de nós do amor. E podemos, assim, desenvolver esse sentimento em nós, consciente dessa realidade, né? Mas, muitas das vezes, eles nos dizem que é exatamente para encontrar o equilíbrio, manter o equilíbrio das forças da natureza. As forças da natureza, às vezes, se desequilibram pela ação humana. Hoje, a gente tem consciência disso. No passado, nós não sabíamos, derrubávamos florestas, tocávamos fogo, fazíamos várias coisas. Hoje, nós sabemos que a nossa ação interfere profundamente no meio ambiente, na natureza, mas ainda assim a gente continua derrubando e tocando fogo, né? E fazendo algumas tolices, né? Mas também é preciso considerar que, às vezes, na necessidade de provocar certos fenômenos físicos em certas regiões, por ação dos espíritos, surge um certo desequilíbrio em outras partes da natureza, em outras partes do globo, por exemplo. Então, num processo em cadeia perfeitamente organizado e estruturado, os espíritos agem de um lado para provocar o desequilíbrio e agem do outro para manter o equilíbrio. Então, é nesse sentido que eles atuam para que as forças da natureza se mantenham equilibradas, porque nada acontece de forma isolada no universo. Existe até uma
uma frase elaborada por um cientista, que eu não lembro o nome dele agora, porque me veio na mente agora, quando é o efeito borboleta, que ele disse: uma borboleta bater asas lá na Ásia, nós sentiremos o efeito dela aqui, numa demonstração de que todas as coisas e todos os fenômenos estão interligados. Para que isso se mantenha em equilíbrio, é que Deus oferece para seus filhos a oportunidade de trabalharem nisso, aprenderem isso, desenvolver sua inteligência e desenvolver essa capacidade de ser útil, agindo no fenômeno nos fenômenos da natureza, ao mesmo tempo que aprendem como funciona a natureza, como funcionam as leis, desenvolvendo sua inteligência, também desenvolve o amor por estarem agindo em favor do equilíbrio de todas as coisas, para preservar a vida na Terra, para preservar a nossa vida. Bruna. Boanerges, Edward Lorenz, professor do Instituto de Tecnologia Meteorológica de Massachusetts. Foi ele que falou do efeito borboleta, só para passar a fonte, né? É bom, porque me veio na cabeça na hora aqui. Mas é para isso que a internet está aqui. Na hora que você falou, eu fui ver a referência, tá? Então, Edward Lorenz. E assim, é muito bacana pensar, né, como a gente já vem falando, dessa vontade divina e o quanto até nos fenômenos da natureza, né, há uma direção, né? Não é ao caso. Claro que, como você falou, o efeito do homem, né, pensando no planeta Terra, pode causar queimadas em excesso, pode aumentar um pouco, né? A gente sabe disso, o efeito estufa, as mudanças climáticas, mas há uma gerência por trás, vamos colocar assim, para que a gente aprenda a lidar com esses desequilíbrios. Então, isso é muito legal, né? Porque nós não estamos soltos no universo, a gente fala disso constantemente. Né? E a gente saber, por exemplo, que Jesus não cuida só de nossas almas. A proposta dele não atinge só nossas almas, atinge todo o planeta, em todos os ramos de atividade, em todas as circunstâncias. É 100% a ação dele no planeta. Todos os seres, é como você falou, tudo no planeta, né? Então, vamos lá, 538 agora. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta: que foram ou que o serão. Pergunta A: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Pois é. É como a gente comentou agora, né, Bruna, na questão anterior, quando a gente falou dessa questão da antiguidade, né, e agora os espirituais dessa situação em que formou-se uma ideia no planeta de que esses espíritos eles eram divindades e que por isso não tinham, não passavam pelas necessidades e mesmo pelo processo evolutivo que o ser humano passa, não é? Mas aí Kardec sabiamente provoca essa situação para os espíritos para que eles nos esclareçam a respeito. E aí é que eles colocam que todos os espíritos que Deus criou, todos os seres do universo, eles começam na criação simples e ignorantes, e que nós vamos, nas experiências humanas, no mundo espiritual, humano, no mundo espiritual, a gente vai desenvolvendo isso até que se consiga adquirir a nosso livre-arbítrio, e aí, a partir daí, a gente praticamente começar a decidir mais diretamente o nosso destino,
sendo amparado e sendo orientado, mas com as nossas próprias decisões. Tirando, assim, a ideia de que existem seres que foram criados por Deus já com certo nível evolutivo e que aquele estágio deles é permanente, né? E aí é interessantíssimo porque nos liberta de certos padrões de pensamento e de sentir e de viver, consciente de que essa realidade não é assim e que a realidade é outra, que todos são filhos de Deus, mas todos criados da mesma forma. E Deus não ofereceu privilégio para ninguém, né, Bruna? Ninguém recebeu o privilégio de não passar pelas experiências do aprendizado, do desenvolver a inteligência e do desenvolver os próprios sentimentos, tá certo? Mas definindo para nós e nos mostrando claramente essa hierarquia dos seres em todo o universo, né? Aonde onde essa hierarquia ela é definida e seguida em função do nível de conhecimento do espírito e dos seus valores morais. Então, o valor moral que ele possui, em função dele ter conhecimento e de ter valores morais, ele pode, ele pode dar ordens, e essa ordem aqui, vamos considerar um pouco a pobreza da linguagem nossa, né? Na realidade, eles não determinam como se fosse um chefe, eles apresentam as soluções e o espírito, por livre e espontânea vontade, deliberadamente age, sabendo que aquela é a forma melhor, tendo consciência daquela forma é a melhor, então ele faz, porque sabe que é bom para ele mesmo, será bom para aqueles que ama, então age com essa naturalidade, seguindo essas ordens, porque também sabe que aquele que deu a ordem, entre aspas, ele tem pleno conhecimento de que aquilo deve ser feito daquela forma. Não há dúvida que aquilo que esse ser superior diz, a forma correta é como ele fala. A melhor forma é como ele fala. Na fala dele não existe equívoco. Existe a solução real para as coisas, não é? Então, esses espíritos naturalmente o seguem e aceitam as suas recomendações, tá certo? Para que também aproveitem esse conhecimento, essa ordem, entre parênteses, como eu falei, para si mesmo, e assim possam desenvolver-se. Para que um dia também, tendo adquirido esses conhecimentos, também possam agir da mesma forma, orientar outros que sejam inferior a eles e contribuir, né, também no processo de conservação da vida, de conservação da natureza e dos fenômenos da natureza, sem fim. Para sempre esse processo continua acontecendo, até que um dia a Terra deixe de existir. Quando a Terra deixar de existir, outras coisas acontecerão, né? Mas não é o nosso caso agora, né, Bruna? Ainda estamos longe desse momento. Mas o importante é a gente saber que existe toda uma escala hierárquica que começa desde os seres mais simples, mais humildes, até o mais evoluído que nós conhecemos, no sentido de uma ação contínua e que vai crescendo à medida que o espírito é mais evoluído, fazendo com que o ser seja útil e participe da obra da criação, dando a sua contribuição. Porque Deus não age sobre a matéria. Quem age sobre a matéria são seus filhos. Deus oferece para nós as condições para que isso aconteça. Mas é nós que agimos sobre a matéria. Né, Bruna? Isso aí, Bonerj, só uma questão que veio na minha cabeça enquanto você falava. Quando a gente fala, eu sei que a gente já conversou, estudou a escala espírita, né? Já conversamos sobre essa questão que é um espírito inferior, o que é um espírito superior, né? Mas quando a gente fala em espírito superior, não é nada o que a gente conhece das estruturas da Terra, tá? É muito diferente. É um espírito que de fato aprendeu a lição. É um espírito que de fato tem uma conquista por si, né? Que é irrevogável. Faz parte dele, não é, Bonerj? Acho que é interessante a gente entender isso. Por isso que quando ele emana uma ordem, é uma ordem
E é uma ordem assim que tem um fundamento, tem uma razão de ser, ele sabe exatamente por que ele está dando essa ordem, e tem plena convicção disso, e está tudo dentro de um plano muito maior do qual Jesus, no nosso caso, né, é o governador. Então, para a gente entender que é um pouco diferente do que a gente tem aqui, como superior, né, no sentido de uma empresa, por exemplo, é totalmente diferente, é aquela conquista mesmo, que é do espírito, é eterna, né? Então, isso é bem interessante. Essa questão da ordem aqui é interessante, né, Bruna? Porque é assim, é uma determinação que ela não é constrangedora, né? É uma determinação amorosa que oferece para o ser uma lição. Ao mesmo tempo que ele está cumprindo com aquela ordem, ele está tendo uma lição, está tendo um aprendizado. Quer dizer, em tudo, como nos dizem os espíritos, em tudo há uma razão de ser. Em tudo há uma ação contínua e crescente para nós, para as propostas que Deus faz para cada um de nós. Isso é muito interessante, muito legal mesmo. E em prol de uma evolução, não é, Bonerges? Acho que isso é fundamental a gente entender. Então, vamos continuar nesse assunto. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, promovendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Bom, os espíritos que são responsáveis pelo planeta, pela condução das questões de preservação da vida em todos os níveis no planeta, eles realmente têm consciência e conhecimento de todas essas coisas. Como você falou, né, Bruna? Quando eles dizem para se fazer, é porque aquela é a melhor forma de fazer, ou a forma correta de fazer. Né? Aquela é a forma de fazer onde não haverá erros, não haverá equívocos, né? Então, eles têm plena consciência disso. Né? Construir o planeta, coordenado por Jesus, e mantém o planeta em toda a sua estrutura, agindo de forma coordenada e disciplinada, com pleno conhecimento dos fenômenos, orientando aqueles espíritos mais jovens para as suas tarefas. Quanto a essa questão da utilidade, a gente percebe que mesmo quando ainda somos seres extremamente primitivos, que ainda não chegamos na condição hominal, somos também úteis na construção das coisas do universo, mesmo sendo animais ainda ínfimos, como na expressão dos espíritos, a gente também contribui. Veja só,
Vamos dar um exemplo aqui nessa contribuição. Às vezes, quando se vê um vulcão que jogando larva, que ele entra em atividade e joga larva para fora, e aqueles elementos de várias composições químicas, de várias características químicas, vários elementos são jorrados para fora e se espalham, e às vezes entram ao mar, e após esse ser condensado, aquilo tem muito metal nele e outra substância que estão ali aonde as coisas ficam totalmente áridas. Mas a própria ciência, observando isso, depois percebe que ao longo dos anos aquilo começa a se transformar. E esses elementos entram em transformação, permitindo que a vida floresça ali e que aquela massa que avançou sobre o mar, ela expande o continente, expande os espaços da Terra e permitindo esse surgimento da vida. E sabe-se que nessa ação sobre esses elementos existem bactérias, animais ínfimos que no seu processo da sua própria necessidade, como os espíritos falam aqui, na sua própria necessidade, eles vão decompondo aqueles elementos metálicos e enxofre e outras substâncias, transformando-os para que depois aquele elemento que é sólido, árido, se torne de tal forma que ele permite que a vida floresça naqueles ambientes, né? Então, é uma coisa que os próprios cientistas já descobriram essa realidade e está consolidada essa ideia. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo e descobri que aproximadamente, não está ainda muito comprovado isso, mas já existe essa ideia científica de que aproximadamente há 3,5 bilhões de anos, algumas bactérias agiram sobre a composição do planeta, sobre esses elementos áridos do planeta, transformando-os para que a vida florescesse também. É uma coisa maravilhosa para nós sabermos disso. Às vezes a gente olha assim para esses elementos tão pequenos, essa vida tão pequena, e pensa que ela não tem importância nenhuma. Mas nada da criação de Deus, nada da criação de nosso Pai é sem um objetivo específico e próprio necessário para a evolução do ser. Então, eles contribuem também, naturalmente, pela própria necessidade de preservação da própria vida, eles contribuem sem o saber, como diz o Espírito, para o cumprimento de todas as coisas na vida. Não é isso? Agora, também, o que acontece nisso tudo? Quando a gente sai desse nível e avança um pouco mais já para o espírito que já tem a consciência de si, que já adquiriu o seu livre-arbítrio, eles também participam desse fenômeno. E os espíritos nos dizem que eles agem sobre o vento, eles agem sobre a chuva, agem sobre a tempestade, agem sobre os mares e em vários outros fenômenos da natureza. Alguns até têm consciência do que fazem, outros não. Alguns se divertem em ver as ações deles sobre a natureza, logicamente coordenada pelos espíritos superiores, que não permitem que nada se faça, que se transgrida alguma lei para manter a harmonia. Muitos até dizem, eles se divertem fazendo aquilo, como a criança que se diverte jogando algum brinquedo, ou pegando aqueles estalinhos. Quando eu era criança, Bruna, tinha aqueles estalinhos que você pegava e jogava assim no chão e fazia aquele barulho. E a gente fazia aquilo aqui inconsciente, não sabia o que é que gerava aquele barulho, mas a gente se divertia com o barulho. Da mesma forma, esses nossos irmãos se divertem contribuindo, sendo úteis com a natureza, eles se divertem inconscientemente, participando de forma útil para que as leis sejam seguidas e a harmonia na natureza se preserve. Bruna.
Bonatti, quando a gente traz essa leitura dessa questão, né, e tem um enfoque para a natureza, ele traz um exemplo, você trouxe outros e tal, eu acho que fica mais claro, pelo menos para mim, né, quando a gente olha para a natureza para entender essa questão do equilíbrio, para entender essa questão da harmonia, entender que tudo tem uma razão de ser, né, dentro, obviamente, de leis naturais, leis da física, como a gente já conversou semana passada, mas isso tá harmonioso, né? Vamos colocar assim, quando a gente entende e olha para a natureza, fica mais simples essa leitura de como é essa intervenção dos espíritos no mundo corporal relacionado aos fenômenos da natureza. Né? Então, vamos continuar. Exatamente. Pode fazer a leitura da próxima? Pode sim, Bruno, pode fazer. Na verdade, agora vai mudar o assunto, né? Então, nós vamos falar da batalha, de forma específica, como que esses espíritos, se é que tem como essa intervenção deles. 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam a coragem. Comentário de Kardec. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Pois é. Aí fica estranho, né? A gente dizer assim, não, mas existem espíritos que ajudam nas guerras, não é? De um lado e de outro, do exército, né? Mas é preciso a gente fazer uma distinção, né, nessa questão. Os bons espíritos, eles orientam e ajudam os homens que não são belicosos, as nações que não são belicosas. As nações que, por certa circunstância, terminam se encontrando numa situação de guerra e que precisam agir para que seu país não seja invadido, para impedir que outras nações belicosas não invadam, porque não está no plano divino para que aquela nação seja invadida. Então, os espíritos agem orientando os dirigentes dessas nações, seus generais, seus comandantes, em todos os níveis da escala, para evitar que esses exércitos belicosos, esses povos belicosos, tenha domínio sobre uma nação, impedindo que ela cumpra com o seu programa espiritual, pela qual essa nação foi constituída. Não é? Imagina só, o Brasil tem uma característica, outros países têm outras características. O Brasil tem que cumprir a sua finalidade. Imagina só se de repente uma nação resolve invadir o Brasil, impedindo que o Brasil cumpra com o seu programa espiritual. Logicamente que as forças espirituais agirão para impedir que isso aconteça, porque, por enquanto, não está no nosso programa. Nós não assumimos ainda compromissos espirituais para justificar que possamos ser dominados por uma outra nação. Felizmente, o Brasil não assumiu esse compromisso. Existe aquele compromisso lá com a Guerra do Paraguai, que aos poucos nós estamos sanando com eles, mas não temos com outras nações esse tipo de compromisso. Então, naturalmente, os espíritos belicosos, os espíritos maus, que têm características perversas, eles vão incentivar os povos que são belicosos para que ajam, né? Porque eles desejam implantar o mal, eles não querem que o bem, que a paz predomine entre os seres humanos. Eles preferem o atrito, a confusão, a discórdia, né? Então, eles tenderão naturalmente a fazer esse tipo de coisa. E numa situação de guerra, eles vão estar junto com os belicosos, incentivando os belicosos para que tenham coragem, para que sejam audazes, né? E assim eles possam atender a esse desejo desses espíritos, não é? Mas uma coisa é certa, os bons espíritos nunca incentivam o mal, nunca incentivam a discórdia, nunca incentivam a guerra entre as nações, entre os povos. Ao contrário, eles fazem tudo para evitar que isso aconteça. Tá certo? Mas uma coisa é certa, quando na guerra,
e aqueles que desencarnam, eles não agem com distinção, atendem a todas com a mesma solicitude, com o mesmo carinho e com o mesmo amor, tanto belicoso quanto o não belicoso. Porque ele sabe que um dia aquele que é belicoso será bom, deixará de ser belicoso. Bruna? Afinal, fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus, não é, Boanerges? Simples, ignorantes e que tomamos caminhos diferentes, né? E eles, como superiores, como a gente vive falando aqui, com essa moralidade maior, né? Com essa moralidade bem mais evoluída, eles não fazem distinção, como você muito bem colocou. Né? Então, vamos para a leitura da próxima. Vamos lá. 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. A todas as concessões mesmo, a todas as coisas, a todas as concepções de coisas. Quando nós estudamos aqui o anjo guardião, que fala que ele pode nos auxiliar em todas as coisas de nossa vida, não é brincadeira, é uma informação real e que a gente, sabendo aproveitar, a gente pode aproveitar em nosso benefício e tornar nossa vida muito melhor e muito mais fácil. Se é assim, a nossa vida de relações e nosso dia a dia, imaginemos numa situação de conflito armado, em que a dor é muito forte, em que as pessoas são atingidas por um sentimento e um desequilíbrio emocional, criando profundos traumas psicológicos para o ser humano, em função dessas guerras. Os espíritos agem, sim, ajudando esses generais, os orientando para que eles possam tomar as melhores decisões, onde o dano seja menor. Já que houve a deflagração do conflito, agora eles fazem um trabalho de minimização dos danos, procurando orientar os homens que tomam decisões e que fazem os planos de guerra, para que os resultados sejam o menos doloroso possível, dentro daquilo que as leis de nosso Pai permitem que aconteça. Então, eles vão inspirar os generais, tanto de um lado quanto de outro. Né? E os generais poderão escolher o caminho, afinal, todos nós somos dotados de livre-arbítrio, e ele pode, tendo o bom senso, permitindo que ele tenha essa conexão com esses espíritos, para que assim ele consiga cumprir com essa tarefa com o menor dano possível. Mas, ao mesmo tempo, existem aqueles que os orientam para caminhos não muito favoráveis para a preservação da vida. Não é, Bruna? É isso aí, Boanerges. Na verdade, assim, como a gente vem falando, né, quando a gente estudou o Anjo Guardião, ele nos dá conselhos, né, nos intui ideias, mas seguir ou não é a nossa escolha. E o mesmo vale para esse caso dos generais, enfim, né? Com certeza, esses generais têm afinidades também aos seres simpáticos, a gente já conversou sobre isso, né? E eles vão tomar a escolha por eles, vão decidir por eles. Claro que tendo uma influência, tendo em vista que é um conflito que é armado que pode envolver um país, né? Como a gente conversou agora há pouco, pode envolver o destino de uma nação e que tem um programa sobre essa nação espiritual para aquele povo, né? E esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Você quer comentar alguma coisa, Boanerges? Aquilo que você está falando, né, Bruna, estendendo essa questão do livre-arbítrio, que nós não ficamos sem ele. Ele não é nos tirado, a não ser em casos muito graves de nosso comportamento. Né? Então, e presume-se que um homem de comando, que ele tenha a lucidez suficiente para perceber as coisas, né?
às vezes não acontece. Mas é por isso que esses espíritos agem de tal forma para que as coisas não aconteçam. Veja só como é que o mundo espiritual age. Na Segunda Guerra Mundial, próximo do fim da guerra, a Alemanha quase que consegue construir a bomba atômica. Não é? Quase que ela consegue. Não conseguiu porque os cientistas que tinham esse conhecimento acabaram saindo da Alemanha e eles perderam a possibilidade de construir a bomba atômica. Mas, no entanto, esses mesmos cientistas foram para os Estados Unidos e lá desenvolveram a bomba. Desenvolveram a bomba e depois a usaram no Japão. Foi uma situação muito dolorosa, mas que, de qualquer forma, diminuiu, abreviou a guerra, onde muitas vidas foram ceifadas em função disso. E aí, o que aconteceu? Um país, uma nação só, ficou na mão dela a possibilidade dela dominar o planeta, porque tinha a bomba, e os outros não tinham. O que aconteceu? Imediatamente, a Rússia conseguiu desenvolver essa bomba. Veja só. Equilibrou as forças militares no planeta. Podemos imaginar as consequências se somente os Estados Unidos tivessem esse poder bélico, esse poderio militar, como é que seria a vida no planeta, não é? Porque se eles não foram capazes de evitar a explosão da bomba, eles conseguiriam evitá-la, explodi-la em outra nação que não se submetesse aos seus desejos, às suas propostas, mas, no entanto, lá do outro lado do planeta, lá no leste, a Rússia desenvolve também a bomba, um pouquinho depois, mas provoca o equilíbrio de forças no planeta. Veja que beleza isso. A gente nem se apercebe de que isso aconteceu e acha que isso aconteceu de forma fortuita. Mas os espíritos dizem para nós que não foi de forma fortuita. Foi provocado para que assim houvesse equilíbrio político no planeta e as coisas, a vida pudesse continuar a florescer e se desenvolver. Não é? Aproveitando essa informação, o que é que aconteceu? Aconteceu que quando o clima político das disputas de constrói bomba, constrói bomba, constrói bomba, constrói bomba, Emmanuel nos diz que Jesus lançou uma proposta para os líderes das duas nações fazerem uma corrida espacial para suavizar a situação política tensa que existia no planeta, em função daquela corrida armamentista. Saiu um pouco da corrida armamentista e fosse para a corrida tecnológica da conquista do espaço. E que trouxe muitos benefícios para o planeta. Olha que maravilha. Não estamos ao acaso, não é, Bonerges? E a segunda coisa que eu queria falar dentro desse tema, né, para fazer um link sobre algo que a gente já conversou, que é o processo do desencarne, né, da morte do corpo físico. Não há desencarne, com exceção daqueles, né, que decorrem dos atentados contra a própria vida, que não esteja programado ou que não seja amparado. Tá? Então, em conflitos armados, em que há um número enorme de mortos, há muita dor, são situações que podem ser traumatizantes, como o Bonerges colocou, né? Mas vai ter todo um amparo, todo um sustento da espiritualidade que trabalha nesse setor, né, do desencarne, vamos chamar de setor do desencarne, a gente não sabe como é o certo, mas a gente sabe que tem sim trabalhadores nesse especificadamente para esse fim, né, e que nenhuma das mortes que vai acontecer ali vai estar desamparada. Tá? Então é muito importante a gente entender esse contexto maior no qual a gente está inserido, né, que a gente vem falando desde o começo, essa vontade de Deus, né, Bonerges? No sentido de amparo mesmo. E tem uma coisa, você falando isso, me veio uma outra coisa em mente. Veja só, quando uma nação entra em guerra, duas nações entram em guerra e não consegue se evitar, é que há ali uma consequência maior, que é exatamente a questão
das provas expiatórias dos povos que estão reencarnados, né? Eles vão construindo tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio, que chega um momento em que fica insustentável e a guerra ela é deflagrada. Mas as, as pessoas atingidas, elas são atingidas num processo expiatório, que existe. Alguns não, alguns até uma morte mesmo, precisam morrer, porque é natural, a gente nasce e morre, né? Faz parte do processo da vida. Alguns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Alguns morrem na guerra, outros morrem de doença, outros morrem de velhice, no próprio processo individual de cada um. Como você falou, com exceção do suicídio, todas as outras mortes, elas passam por um processo natural. Às vezes, para nós, isso é muito doloroso, porque a gente está pegado a essa ideia do berço ao túmulo, e a gente não estende a nossa mente para trás e nem estende ela para frente. Então, é muito doloroso para nós ficarmos, quando ficamos nesse limite desse túmulo, né? E aí a gente fica sem compreender essa realidade. Mas quando a gente estende a nossa mente apoiada na informação da reencarnação para o passado e para o futuro infinito, tudo fica natural. As coisas adquirem uma característica natural, né, Bruna? Então, é doloroso, mas é doloroso porque nós construímos o ódio, foi construindo, as nações ficaram se agredindo, se agredindo, se agredindo, até que chega num momento em que não tem mais como evitar, e a guerra acontece, né? Exatamente, Bonerges. É aquela história de que ninguém nasce em determinado local por acaso. Se nasce no local que tem um conflito político, uma situação tensa que pode deflagrar, né, uma guerra, tem uma razão de ser, assim como quando se nasce em um país com muitas desigualdades. O que não significa que a gente não tem que fazer o nosso melhor, não é, Bonerges? Para tentar Exatamente. amenizar, melhorar a nossa vida e de quem está ao nosso redor. Eu acho que isso é muito importante. A última pergunta de hoje, 546. No tumulto dos combates, o que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Comentário de Kardec. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Pois é. E o Kardec, como sempre, a seu comentário, nem precisa comentar, né? Mas vamos lá. Essa questão de que alguns ficam e outros se afastam, é exatamente nesse sentido, porque ele está ali no combate, ele está no clima psicológico da guerra, não é? Quando ele é atingido, ele não entende o que aconteceu, acha-se ainda vivo, mas quando percebe que não tem mais ação, que ele não consegue agir, que não tem resultado da sua ação, ele fica aturdido, completamente sem saber o que fazer. Então, dependendo da característica do espírito, se ele é mais belicoso ou não, se ele está defendendo a sua nação ou se ele está atacando a outra, a sua ação será diferente, né? Por isso que uns se afastam e outros ficam ali, vivendo aquela experiência ainda de guerra. E aí, Bruna, nós temos uma informação linda que nós recebemos através da psicografia do Chico no livro Nosso Lar. André Luiz nos conta um momento numa entrevista que ele participa de uma reunião que há na colônia Nosso Lar, em que alguns espíritos são recebidos que desencarnam na Europa e precisavam ser socorridos, e esses espíritos são distribuídos pelo planeta às diversas instituições espirituais que podiam recebê-los para socorrer. E lá André Luiz narra para nós uma experiência de um espírito que foi fazer atendimento na guerra, um espírito de alta evolução que vive na
na colônia do nosso lar. Ele, inclusive, tem um cargo de ministro do nosso lar, né? E ele cita o fenômeno, como é que acontece. Então, ele diz assim, que aqueles que são os agressores, né, quando eles desencarnam, eles ficam naquele aturdimento, e aí, quando eles percebem que os espíritos se aproximam para socorrê-lo, que é aquilo que você falou agora, que todos são socorridos, eles fogem, porque o psicológico deles, eles estão com aquela ideia de superioridade física sobre nas outras nações, de ser um povo ariano, com uma característica de domínio sobre as outras nações, ele fica difícil para ele compreender aquela situação. E ele pede forte. Já o outro, que seria aquele que estaria evitando a proliferação dessa ação bélica sobre o planeta, ele já é mais receptível à ação dos espíritos no acolhimento. Ele é mais facilmente acolhido, porque o seu psicológico é o psicológico da defesa. O psicológico dele é da preservação da liberdade, preservação da vida, não da tirania, não do domínio de uma nação sobre outra. Então, ele tem mais possibilidade de ser atendido, de ser socorrido, do que o outro. O outro foge, esse fica para ser recolhido. Olha que maravilha, a gente vê mesmo que nesse conflito, nessa loucura, naquela loucura toda que foi aquele momento da humanidade, existia um grande corrente de espíritos ali, recolhendo aqueles que morriam, recolhendo-os amorosamente, e não importa qual era o lado. Eles eram socorridos e atendidos. Os que conseguiam, do lado belicoso, ser atendido, eram atendidos. Os que não conseguiam, eram atendidos mais tarde, em outros momentos, né? Em outras circunstâncias, eles também seriam atendidos e também passariam pelo seu processo de reequilíbrio de suas emoções, de seus pensamentos. Isso nos demonstra, Bruna, e você que nos ouve, a organização da vida em todos os campos, em todos os níveis que a gente possa imaginar. Aonde a gente for capaz de estender o nosso pensamento e nossos sentimentos, nós perceberemos a mão de Deus agindo em nosso favor, em nosso socorro, através de nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos melhores preparados que nós, vindo a nosso socorro. Mesmo nesses momentos tão difíceis, eles estão lá presentes. Às vezes, tendo que se portar as vibrações antagônicas dos seres que estão em combate, né? Mas eles não desistem. Por amor e por obediência a Deus, eles estão ali nos ajudando. Bruna. E é isso aí. Assim encerramos esse tema, né, dos espíritos durante os combates. E semana que vem nós vamos ver o último tema dentro desse capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Nós vamos falar dos pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Tá? Então, já me despeço, agradecendo mais uma vez a sua presença aí do outro lado da tela. E passo a palavra para o Boanerges para encerrar com a oração. Na tela dele, né, Bruna? Nós estamos na nossa tela e estão na tela deles. Então vamos lá. Vamos, novo, mais uma vez, e nunca será demais, Senhor da vida, nosso Pai, agradecer de todo o nosso coração por essas questões todas que tu colocas para nós, nos possibilitando um aprendizado, um desenvolver de um conhecimento que nos ajuda a aliviar as nossas mentes, os nossos corações, nos ajuda a esclarecer as nossas dúvidas, nos ajuda a expandir o nosso pensamento e o nosso sentimento numa compreensão mais ampla da vida, em todos os ângulos que a gente possa imaginar, para que, assim, a gente se liberte. A gente se liberte de nossos erros, de nossas deficiências, de nossas fraquezas. E com
esse sentimento, Pai, é que nos curvamos diante de Ti num momento de profunda gratidão, de profundo reconhecimento do Teu amor, o amor que Tu dedica a todas as Tuas criaturas e sempre dedicou para que sejamos felizes, para que nos libertemos, para que tenhamos consciência da vida, consciência das questões que nos envolvem a cada dia, das nossas relações com as outras pessoas, com nossos parentes, com nossos conhecidos, com os nossos amigos, enfim, com todos os nossos irmãos. Sejamos capazes, Pai, de colocar em prática todas essas coisas. Colocar em prática para que nós não continuemos a cometer os mesmos equívocos e assim possamos nos libertar e um dia ser feliz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim sejam. Até logo a todos. Até logo.